Olá, um bom dia a todos, graça e paz. Hoje eu trago uma palavra para vocês. Nessa palavra ela vem nos alertar um pouco para aquele que tenha consciência do que a realidade, a nossa mente, ela está alimentando, porque sabemos que no mundo, como diz na palavra, tereis aflições, mas o Senhor, ele venceu o mundo. Quem vos fala também tem as imperfeições, tem batalha mental, tem batalha espiritual, tem que aprender a ter controle e domínio sobre a nossa carne, os nossos desejos, porque tudo que vem em excesso, que não provém de Deus, nos leva a uma queda. Aleluia, Jesus. E na palavra de Efésios 6, quero que vocês abram a Bíblia em Efésios 6, porque sabemos que, como diz em Efésios 6, no versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Oramos a Deus, Pai querido, poderoso, soberano Deus, Criador. Pai, Tu sabes de todas as coisas, Pai, sabemos, Senhor, que sem o Senhor nada somos, Pai. Deus poderoso, fala aos nossos corações, que essa palavra venha nos fortalecer no Senhor, Pai, e na força do poder que o Senhor tem de exercer em nossas vidas, Pai querido, poderoso. Sabemos, Senhor, que na Tua palavra diz, Senhor, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sabemos, Pai, que o mundo oferece muitas tentações, Pai. As mídias sociais, os influenciadores, aqueles que adulteram, que moldam a palavra ao seu bel prazer, tratando-se ali de teólogos e gente sábia da palavra, desvirtuando a palavra do que tem que ser falado, porque o linguajar, Pai, precisa ser modificado, Senhor. Mas, Deus, sabemos que a Tua palavra é inerrante e não existe outra palavra além daquela que o Senhor passa e fala aos nossos corações, Senhor, que venhamos sair da ilusão, do engano, Pai, da idolatria, Pai, da promiscuidade, da ignorância, da rebeldia, que causa sofrimentos, Pai, não somente para nós, mas para aqueles que estão sob o nosso mando, baixo guarda e poder, Senhor. Porque, Pai, na Tua palavra nos fala que porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra o príncipe das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade e em lugares celestiais. Senhor, sabemos, Senhor, que quando nós entramos em oração, intercedendo por vidas, Pai, implorando e clamando por cura, por restauração, por libertação, Senhor, batalhas grandes são criadas, Pai, nas regiões celestiais pelos hostes infernais, Pai, que são, Pai, através de principados, denominações infernais, Senhor, que levam, Pai, os nossos filhos e nossas filhas muitas vezes a desviar do caminho certo e entrar no engano, na idolatria, Pai, e toda a má sorte que existe no mundo, porque a nossa luta, como diz na Tua palavra, não é contra o sangue, muito menos contra a carne, mas sim contra todo o principado, toda a situação da treva criada nas regiões celestiais. Senhor, ensina-nos, Senhor, como diz a Tua palavra, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Amém? Pois esteja sempre, como diz a palavra, estáis, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, a vestida da couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados do maligno, ele provém de várias situações causadas e criadas de inveja, cobiça, maledicência, murmuração, praga, palavras com cunho pessoal de rancor, raiva, ira, ódio, ingratidão, blasfêmia, murmuração, tudo aquilo que não provém do Senhor, que pode afetar a vida da tua família, dos teus filhos, da tua filha, do teu esposo, do teu trabalho, do seu cônjuge, tudo aquilo que vem trazer na tua família ali coisas que não acrescentam nada na tua vida, que levam a dores emocionais,
físicas, psíquicas, espirituais, causando sofrimento, deturpação da mente, desvio da conduta correta da palavra, que é inerrante, porque é muito difícil, gente, nós termos a sabedoria de nos blindar com o capacete da salvação, para que os pensamentos que o inimigo vem inculcar na nossa cabeça, relacionado à vida dos nossos pastores, relacionado à vida dos cristãos que estão dentro de uma igreja, porque dentro de uma igreja, meus irmãos, não existe gente saudável. A alma também precisa ser tratada. O hospital, ele trata do corpo, meus irmãos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, o que eu quero deixar bem claro para vocês aqui? O nosso Senhor deixou claro, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como quem me convém falar. O Senhor quer que nós sejamos embaixadores da palavra e que venhamos pregar a palavra, falar a verdade que é inerrante, para que possamos também levar a outras pessoas que não têm um conhecimento direto do que a palavra de Deus nos fala. Porque, na realidade, irmãos, a salvação ela é individual. Entra uma residência, os pais que oram pelos seus filhos, sim, oram por cura, por salvação, por livramento, também por restauração, né? Mas nós sabemos que uma vida num caminho correto, né, ela nos leva a libertações espirituais de forma muito intensa. Sabemos que nós, seres humanos, somos com mentes limitadas e muitas vezes nós nos encaixamos com tanta facilidade na toxicidade que o mundo oferece ali fora e não temos um renovo, uma mudança mental, porque já estamos intoxicados com aquilo que jaz ali no mundo, que na própria palavra diz que o mundo jaz numa maldade muito grande. Então, se tivermos uma mudança na nossa mente, uma mudança de mente renovada, domínio, controle sobre as nossas atitudes, nós temos a certeza que nós não estaríamos tantas vezes no dia, maioria das vezes, levantando contendas no trabalho, na vida profissional, na vida sentimental, na vida espiritual, vivendo batalhas mentais, vou com Deus, não vou com Deus, o mundo oferece isso, mas é bom aquilo. Então, quando nós vivemos uma ética de valores e decisões, porque o mundo está desvirtuado, valores foram distorcidos, o mundo não tem maturidade, as pessoas não têm a verdade que vem da palavra, que ela é inerrante, e eles permitem abrir brechas, né, para os seus desejos da carne. E isso demonstra que existe tanta coisa no mundo pela falta de sabedoria, de entendimento, de discernimento e compreensão das palavras, está tudo valores distorcidos hoje em dia. E isso não é recriminação, isso não é um julgamento, porque quem conhece a palavra e quem lê e tem estrutura emocional, né, psíquica e até mesmo mental, para entender que o que nos resulta da salvação é a palavra, além de uma oração sincera de coração, renúncia de pecados, pedindo socorro a Deus, ao Santo Espírito de Deus, à Santíssima Trindade, para que o Senhor cresça dentro de nós e que a gente venha a desaparecer, as nossas vontades venham a desaparecer. Então, o que eu quero dizer para vocês? Nós vivemos muito na carne, nós somos frutos de pecado, né? Nós sabemos que a obra de Deus é muito mais do que carne, ele transcende a espiritualidade, a salvação de nossas almas, aleluia Jesus, mas se nós não tivermos obediência, consciência, maturidade, fidelidade a Deus, permitindo que a palavra venha fazer morada no nosso coração, nós não teremos a salvação em uma mente renovada com mudanças de atitude, seja de conduta moral, psíquica ou espiritual, porque muitas vezes estamos dominados por aquilo que o mundo oferece, como eu já falei, os influenciadores ali fora, além dos nossos celulares, que é uma arma poderosa para aquele que sabe usar, é uma arma perigosa para aquele que só vê imundícia, pedofilia, pornografia, promiscuidade, aquele que gosta de estar distraído
das vontades de Deus na nossa vida, mas seja o centro de vontades. Gente hipócrita, que aparenta ser uma coisa, é como tirar uma foto de um casal que está em uma maravilha lá dentro de casa, o pau rola frouxo, mas ali eles são santos, são amor, ai, se amam, ali eles são ricos, luxuosos, lá em casa passam fome, tem miséria, porque a vida hoje em dia oferece isso. As mídias sociais, a hipocrisia é grande, a falta de amor ao próximo e a própria essência do Criador, ela é muito intensa. Então, o que o inimigo faz? Te encontra, teus pensamentos, a tua promiscuidade, aquele que gosta de viver escondido ali dentro da igreja fazendo uma coisa, seja a igreja que seja a religião que seja a crença que seja, é uma crença boa, é uma crença maravilhosa, mas lá tá botando o nome das pessoas na boca do sapo, lá tá querendo o marido do próximo, porque não tem capacidade de conquistar ou esperar o que o Senhor venha colocar aquilo que é predestinado nos caminhos dele, usar sabedoria para orar. Não foi diferente comigo quando eu tive relações frustrantes, relações com pessoas muito tóxicas, de vícios de maconha, pessoas que lamentavelmente não sabiam o que é fidelidade, porque aprenderam com seus pais, com as suas mães serem infiéis. Não foi nada diferente quando eu senti que eu precisava, mesmo estando desviada dos caminhos do Senhor, o Senhor chegou até mim e me mostrou em sonhos para acalmar o meu coração. Foram 8 meses de um processo de gestação que eu sofri, o abandono, traição, rejeição, para depois entender e compreender que o Senhor tinha me dado um livramento de uma relação tóxica, promíscua, egoísta, dominadora. Aleluia, Jesus, até que o Senhor me mostrou e me deu sinais em sonhos. Aí eu passei a entender e compreender que o dia que o Senhor colocou na minha mente uma determinada circunstância, situação relacionada à relação que eu estou hoje, há 22 anos, mas nos caminhos do Senhor, eu estou casada há 4 anos, vai fazer 4 anos, mesmo assim que eu estava naquele engano, naquele erro todo, né, na cartomancia, né, trabalhando com uma adivinhação, com o espírito de adivinhação, o Senhor me escolheu. Ele me convenceu dos meus pecados, da imundície dos meus pecados, e eu tive uma oportunidade de ter uma nova vida em Cristo. Precisa ser forjado a fogo? Glória a Deus, aleluia. Tá doendo? Tá doendo. Mas a única coisa que eu sei, o que mata o corpo não mata a alma. E muitas vezes queremos salvar a nossa alma, o nosso corpo, perdão, e perdemos a salvação, porque nos distanciamos das palavras, não somos sinceros com o Senhor, negligenciamos certas coisas que o Senhor vem falando em nossas vidas. Aleluia, Jesus, que venhamos permitir ter uma mente renovada, estudando a palavra, tendo consciência da maturidade, o que é espiritualidade, obediência e fidelidade, e permitir que o Espírito Santo venha ministrar as nossas vidas, aleluia, Jesus, porque existe tanta coisa no mundo que a gente não precisa, gente. Tenho para falar para vocês que eu tenho uma visão espiritual, agora eu pedi para o Senhor fechar minha visão espiritual, totalmente aberta. Gente, não é nada lindo tu vê pessoas morrendo e não terem uma salvação. Porque morreram cheios de rancor, de raiva, de ira, de remorso, na promiscuidade, na prostituição, foram assassinados, se tiraram a vida, né, cometeram pecados contra a sua própria vida, suas próprias famílias, né, pessoas que morreram acidentadas, pessoas que morreram com doenças gravíssimas, pessoas que se negaram, rejeitaram aceitar o Senhor Jesus como Salvador, pessoas que não entendem, não compreendem que Ele morreu por nós na cruz do Calvário pelos nossos pecados e pelas nossas iniquidades. Então é muito triste tu ver o mundo perdido na treva. A treva existe, você liga a TV, o que você vê de bom? Se você não consegue entender e compreender que a TV está passando a realidade do mundo lá fora, o que você está esperando para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos? Que tipo de atitude você está tomando na sua vida ou tendo e vivendo talvez num engano, lábios enganosos, murmuração, criticando, né, abandonando talvez o caminho do Senhor, porque o mundo ali fora te ofereceu mais vantagem e o Senhor não oferece vantagem, Ele oferece uma salvação. Amém? O que eu tenho para dizer para vocês que hoje foi tocado a falar foi que os nossos lábios são enganosos. Muitas vezes a nossa boca fala de tudo aquilo que o nosso coração está cheio. E muitas vezes aqueles que honram o Senhor com os lábios não honram o Senhor com o coração.
Defeitos todos nós temos. Nós não estamos aqui nesse planeta porque somos perfeitos. O mundo, além de oferecer grandes situações que nos levam a perder uma salvação e ter compreensão e entendimento de uma verdade, ele oferece pessoas de cunho profissional muito avantajados, tirando-se de teóricos e sabedores da palavra, desvirtuando a palavra para sua boa vontade, com meus interesses. Eu vou ler a palavra aqui, os meus interesses, porque na realidade a palavra está falando assim, mas eu estou interpretando conforme a vontade da minha carne. Não estou tendo sabedoria para discernir, para entender que foi por amor a nós que ele deu o seu Filho único para redimir os nossos pecados e as nossas iniquidades. Sabemos que nós, lamentavelmente, temos defeitos gravíssimos, muitas pessoas têm frustrações, né? Têm emoções contrárias a atitudes que praticam, tá? Muitas vezes as pessoas confiam em carros e em cavalos e no homem, mas não confiam em Deus e em Jesus. Então, essa palavra hoje nos diz para aquele que tem sabedoria, para aquele que não deixa as emoções tomar conta, para aquele que sabe que tem memórias que tiram a paz, o sossego, aqueles que têm memórias que trouxeram de escassez, de mesquinhez, de tabus e situações ali que foram causadas pelo homem. Eu tenho para dizer uma coisa para vocês com um exemplo que eu vou dar. Nada contra e nada a favor, porque na palavra diz que Deus criou o homem e a mulher, né? E na palavra diz que não existe um meio termo, porque muitos querem mudar o corpo, mas esquecem que a essência, ela permanece. Aleluia, Jesus. Então eu quero dizer para vocês que muitas vezes quando nós estamos insatisfeitos com as nossas vidas, temos que ter a mudança, conduta e comportamento cristão de colocar os joelhos no chão e pedir ao Senhor que seja o nosso intercessor perante aquela circunstância, aquela dúvida que nós estamos vencendo, aquela insatisfação pessoal no nosso corpo, na nossa vida, relacionado com o nosso sexo, com a nossa escolha de vida, com a vida que nós aceitamos viver e sobre o jugo que nós fizemos questão muitas vezes de viver com relações tóxicas. Muitos estão vivenciando relações de abusos dentro dos seus próprios lares. Muitos estão presos a amarras e cordões e grilhões espirituais porque fizeram pactos e se perderam no caminho com o Senhor, desviaram do caminho, preferiram estar no engano, né, na idolatria, né, em todo tipo de imundície que não oferece salvação e não traz felicidade, muito menos sucesso, né, porque a nossa vida ela não o corpo nos limita, mas a alma libertada, gente, uau, ela voa. Aleluia, Jesus. Então, eu quero dizer para vocês, procure primeiro a salvação. Procure, através de uma oração sincera, colocar as suas situações mal resolvidas, as suas insatisfações, os vícios, essa toxicidade que, de repente, você vive no dia a dia, num relacionamento abusivo, perante aos pés e ao altar do Senhor. Aleluia, Jesus, que venhamos glorificar a Deus, porque a vontade dele sempre vai ser boa, sempre será perfeita e sempre será agradável, porque Deus não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que se arrependa. Aleluia, Jesus. Devemos ter condições de sabedoria, tá? Para viver e saber que transgredir as leis de Deus, viver vidas mundanas, né? Vidas profanas, né? Vidas que não condizem com a palavra. Quem nunca estudou, que pegue o Evangelho de João para estudar e ver o verbo vivo que se fez carne, como nós estudamos ontem no estudo bíblico, né? Que sabemos que a Bíblia ela condena o livre-arbítrio, mas não condena o livre-arbítrio das pessoas, porque cada um planta e colhe, mas condena atos e práticas pecaminosas que não têm relação com a própria palavra, né? Mas devemos orar e ter misericórdia, pedir a Deus para enfrentar qualquer situação, qualquer tentação que esteja nos mostrando as facilidades em demasias do mundo, porque vamos pagar um alto preço. Aleluia, Jesus. Nós temos na palavra de Deus, né, o Senhor escreveu na tábua 10 mandamentos, que eram expressão maior do amor de Deus para nossas vidas. Aleluia, Jesus.
né? No Salmo 19, no verso 8 e 9, nos fala que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E o mandamento do Senhor é puro e ilumina os nossos olhos. Amém? Sabemos que muitas vezes vivemos num êxodo, escravos de um faraó chamado vício, droga, tóxico, promiscuidade, prostituição, pedofilia, roubo, toda a má situação criada por a toxicidade mundana e humana ali fora, que você abriu a brecha para que entrasse no teu lar, na tua mente e no teu coração. E que nós, às vezes, não temos sabedoria de buscar um caminho reto, uma ajuda espiritual, esquecemos de Deus, só culpamos a Deus pelas nossas próprias iniquidades e escolhas, como se Deus fosse o carrasco, o que castiga. Mas quem é que gosta de se alimentar do pecado? Satanás, o inimigo oculto. Por que ele gosta de se alimentar do pecado? Porque ele adquire força. Isso resulta em quê? Resulta que se você seguir pecando, vai seguir dando força para Satanás agir cada vez mais na tua vida, e a partir do momento que você se desvia de um caminho reto, você está dando livre acesso para o inimigo entrar na tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos entrar em oração? Ô Pai, querido, poderoso. Papai, não somos melhores do que ninguém, Senhor, mas é em nome santo e poderoso de Jesus que eu entro em oração, Senhor, como diz na tua palavra em Efésios 6, revestido de toda a armadura de Deus, para que venhamos, Pai, como diz no verso 10, no demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pai, querido poderoso, é no nome santo de Jesus que eu tomo frente, Senhor, a essa oração. Revista-me, Senhor, da armadura de Deus, da cabeça à planta dos meus pés. Santo Espírito de Deus, me dê a sabedoria que vem do teu trono, da tua palavra, Senhor. É no nome santo de Jesus que eu entrego a vida de cada um dos meus irmãos nas suas mãos, Pai. Família, nome e sobrenome, tu tem poder, Pai, de entrar, Senhor, com sabedoria, com autoridade, Senhor. Nome santo de Jesus, Pai. Rebenta com essas portas, com esses forrolhos, com esses portões, com esses laços, com esses grilhões. Tu tem poder, Senhor, de levantar a espada desembainhada, flamejante, com fogo sagrado do teu Santo Espírito, desligando na terra e no céu todo o mal, no nome santo de Jesus. Chega falando às mentes e aos corações, Pai, blindando, Senhor, a sua mente com o capacete da salvação, para que venhamos, Senhor, vencer a tentação no pensamento que vem através da visão, da maledicência, da cobiça, da promiscuidade, Senhor, através da inveja, do ciúme, da ganância, do poder, Senhor, esquecendo que o Senhor é o Deus poderoso, é o Rei dos Reis, é o Santo dos Santos, é o Senhor dos Exércitos, que entra nessa brecha para conosco, Senhor, porque sabemos, Pai, que a tua palavra ela é inerrante, Senhor, que a tua palavra não tem erro nenhum, Senhor, porque maior é o Senhor que habita em nós do que aquele que está no mundo, Pai. Santo Espírito de Deus, que o Senhor possa falar o coração do irmão, da irmã, que o irmão e a irmã possam se revestir agora de sabedoria, discernimento na tua palavra, falando ao coração, porque maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Assim, Senhor amado, nós oramos, entregamos cada situação, Pai, cada marra, cada cordão, cada situação que o irmão, a irmã ali, Senhor, por falta de sabedoria, de discernimento, abriu a brecha, tem rancor que corrói, Pai, a sua alma, que dilacera com o seu coração, tem ódio, Pai, tem raiva, tem ira, Pai, que entope as veias, que impede o coração, Pai, de viver, Pai, tranquilamente, que tem um sopro ali, Senhor, causado pelo rancor, pelo remorso, Senhor. Santo Espírito de Deus, que o Senhor possa, Pai, com teu sangue remidor, derramar uma gota sobre a mente, sobre o coração do irmão e da irmã, destruindo toda a barreira do inferno sobre a vida dele, no nome santo e poderoso de Jesus. Pai querido, poderoso, o Senhor deu poder, Senhor, a Davi, Pai, você falou ao coração dele, Senhor,
que a luta contra qualquer gigante é o Senhor que está na brecha, e através do teu santo nome, o Rei dos Exércitos, Senhor, dará vitória, no nome santo de Jesus, porque acreditamos, confiamos, descansamos, Senhor, que a sua morte na cruz do Calvário não foi em vão. Ensina-nos a te honrar, a te adorar, a te amar, ensina-nos a ser obediente, que a tua palavra venha fazer morada no nosso coração, livra-nos do mal do ver, do pensar, do agir, do falar, do murmurar. Deus poderoso, que onde venhamos colocar os nossos pés, sejamos ricamente abençoadores no nome santo de Jesus. Eu abençoo cada vida, cada sonho, cada finança, cada negócio, cada situação, Pai, ali judicial, seja tu o juiz de todos os juízes, Pai, tu tem poder de mudar o rumo das histórias, Senhor. Deus, aquele irmão que está doente com uma doença ali, diagnosticado pelos médicos, Senhor, que o homem, ele é falho, ele se engana muito, Pai, mas tu, Senhor, que é o médico de todos os médicos, Senhor, no nome santo de Jesus, que eu oro que o Senhor entre com poder e com glória, Pai. Santo Espírito de Deus, permaneça conosco, Senhor, no nome santo de Jesus, fala aos nossos corações, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, que a tua paz, o teu amor, a tua luz sejam, Senhor, na nossa paz, o nosso amor e a nossa luz. Te convidamos aqui agora, Pai, para que o Senhor venha fazer participe de nossas vidas, Senhor, que o Senhor venha, Pai, preencher os nossos corações vazios, Senhor, que o Senhor venha cancelar e tornar inoperante toda a memória de dor, de desamor, de rejeição, de negligência, de abusos, Pai, de doenças declaradas pelo homem ou por uma mulher, Pai. Repreendemos, Pai, no nome santo de Jesus, Senhor, repreendemos toda obra do inimigo, Pai, sobre a vida do irmão e da irmã, Pai. Lava o irmão e a irmã com teu sangue remidor, Senhor. Fala o coração da irmã, Pai, que tudo ela pode naquele que te fortalece, Senhor, porque sabemos, Pai amado, Pai querido, que contigo somos mais que vencedores, Senhor. Assim como na tua palavra nos fala, Senhor, que o Senhor é o dono de tudo, é o dono do tempo, que está em Eclesiastes 3, Senhor, que viemos entregar e confiar, Senhor, que chegará tempo de sorrir, de dar glória a Deus, porque a vitória está garantida no teu nome, Pai. No nome de Jesus que eu entrego tudo hoje nas tuas mãos, cuida do ir e do vir nas ruas, abençoa quem estiver viajando por terra, por água, por ar ou por mar. Pai querido poderoso, livra-nos de todo o mal, em nome santo de Jesus, que aquele que não te conhece, que desafia, Senhor, a tua grandeza e o teu poder, possa experimentar, sim, Senhor, em nome santo e poderoso de Jesus, o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, o Rei dos reis, os santos e o Senhor dos exércitos. Pai, que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam somente para ti, Senhor. Entregamos nossos filhos e nossas filhas, meninos, jovens, crianças e adolescentes às suas mãos. Que nossos olhos não alcançam, o Senhor estará com cada um deles, em nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor.